Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de saciar 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto se despedia da multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas logo Jesus falou: "Coragem, sou eu, não tenhas medo." Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães, e o coração deles estava endurecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, estamos vendo nesta semana o início da vida pública de Jesus. Estamos no começo do Evangelho de São Marcos. E ontem vimos na Eucaristia, na sua liturgia, a multiplicação dos pães. O Evangelho de hoje é a continuação do Evangelho de ontem, que começa dizendo, depois de saciar os 5.000 homens. Ou seja, Jesus estava no monte aonde ele multiplicou os pães, que é o mesmo monte do Sermão da Bem-aventurança, que é o mesmo monte do primado de Pedro, é o mesmo lugar onde Jesus operou tantos milagres. E Jesus gostava daquele lugar, porque naquele lugar tinham 7 fontes, chamado heptágono, heptatágono, 7 fontes. É por isso que ontem nós vimos no Evangelho que as pessoas não estavam com sede, mas estavam com fome, porque ali haviam fontes de água doce. E as pessoas, depois de passarem o dia ouvindo Jesus, tomando a sua água, começaram a ter fome. Depois, diz o Evangelho que Jesus sai de uma margem de um barco e vai para outra margem, em Betsaida, cidade de André e de Pedro. Enquanto Jesus passa para outra margem, os discípulos dentro do barco no mar da Galileia, diz o Evangelho que Jesus, após operar o milagre, Jesus, ao se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Jesus, que era Jesus, depois de um dia de trabalho, parava e se retirava com o Pai. Eu e você também fazemos isso. Jesus, que era Jesus, o Filho de Deus, tinha os seus momentos de intimidade com o Pai. Parava para estar a sós com Ele. Nós também devemos ter os nossos momentos de intimidade com Deus. Se o Filho de Deus fazia isso, quem somos nós para pensar que não precisamos desses momentos de intimidade? Esta é a grande ligação do Evangelho com a primeira leitura de hoje na carta de São João. Intimidade com Deus. João diz: se Deus nos amou mesmo assim, nós também devemos amarmos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, e se nos amamos uns aos outros, Deus permanece conosco e o seu amor permanece realizado em nós. Nós pertencemos à religião cristã
A religião que acredita na crucifixão, mas na ressurreição de Jesus, que tem por fé horizontal e vertical. Horizontal e vertical. Vertical para Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, primeiro mandamento. Horizontal, amar ao próximo como a ti mesmo. Se nós amamos a Deus, conseguimos amar o próximo. Mas se repararmos na cruz, vamos ver que a parte vertical é maior que a horizontal. Porque quanto mais amamos a Deus, mais conseguimos amar o próximo, que está aqui, horizontal, perto de mim. Quanto mais nos dirigimos ao alto, mais conseguimos nos dirigir para o horizontal. Vejam, a primeira carta de São João nos diz que Deus nos ama através das pessoas. É místico, é profundo isso, pensar que quando as pessoas fazem os seus gestos de caridade para conosco, quando elas nos amam, é Deus que nos está amando através das pessoas. Mas para conseguir fazer isso, nós precisamos ter os sentimentos de Jesus. Para conseguir ter as atitudes de Jesus, nós precisamos ter os teus sentimentos. E para ter os teus sentimentos é preciso ter intimidade. Voltamos ao Evangelho. É como um grupo de amigos que se tornam amigos, começam uma amizade num relacionamento e aquela amizade ela vai se aprofundando. Até chegar a um ponto em que aqueles amigos eles já se conhecem no olhar, um já sabe quando o outro está bem ou não, um já sabe até o que o outro pensa. Marido e mulher quando se casam, quando vão montar a sua casa, ficam vendo aquela parede vai ser de tal cor. Quando vão comprar um sofá, ficam vendo se aquele sofá vai ser verde, amarelo, preto ou branco. Mas quando vão tendo uma intimidade no seu casamento, daqui a pouco eles já se conhecem de um tal modo, eu sei o que ela gosta, eu sei o que ele gosta, isso ele gosta, isso ela não gosta. Vejam, a intimidade no relacionamento se dá com tempo gasto, se dá com um relacionamento dado nas dificuldades, mas também nas bonanças. Com Deus não é diferente. Para ser íntimo de Deus, tem que se relacionar com Deus. Para ser íntimo de Deus, tem que gastar tempo com Deus. Para ser íntimo de Deus, tem que buscá-lo. É buscando a Deus, é sendo íntimo de Deus, que nós vamos conseguir começar a pensar como Deus, a agir como Deus, a ter os sentimentos de Jesus. Quantos de nós já não vimos uma pessoa necessitada e o nosso coração se encheu de compaixão, que a nossa vontade era de abraçar, de levar para casa, de ver uma criança abandonada e dizer, meu Deus, eu queria levar essa criança embora para casa. Aquele sentimento não é seu, aquele sentimento é de Jesus em você, aquele sentimento é de Deus em você. Pais, mães que se compadecem não só dos filhos, mas exercem a sua maternidade e paternidade para fora, são sentimentos de Deus em nós. Para termos sentimentos de Deus, temos que subir ao monte para rezar como Jesus. Para ter os sentimentos de Deus, temos que ter relacionamento com Deus. Para ter relacionamento com Deus, temos que gastar tempo com Deus. Dentro do seu dia, dentro da sua semana, quanto tempo você tem gastado com Deus? Quanto tempo você tem gastado no seu relacionamento com Deus? Porque se nós gastamos tempo no relacionamento com o mundo, vamos falar coisas do mundo. Se nós gastamos tempo em coisas mundanas, a nossa cabeça vai estar cheia de coisas mundanas e vamos falar de coisas mundanas. Se nós gastarmos tempo com Deus, vamos pensar como Deus e vamos falar de Deus. Hoje, o Senhor pede que nós retomemos este desejo de intimidade. Retomemos esta vontade de se relacionar com Ele de um tal modo, de sermos tão íntimos, de podermos dizer como São Paulo, não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim.
Para chegarmos a este ponto, é necessário ser tão íntimo, tão íntimo, tão íntimo, de chegarmos ao momento de dizer: esses sentimentos, essas atitudes não são minhas, são de Cristo em mim. Para isso é preciso gastar tempo. Podemos fechar os nossos olhos por um instante? Eu queria que você se recordasse. Nós estamos no início do ano de 2014, tempo de retomada, de começar um novo tempo. E relembrando um pouco do seu ano de 2013, que você possa se lembrar de tantos momentos que você não subiu ao monte para rezar. De tantos momentos da sua vida que você gastou tempo com tantas outras coisas fúteis e não gastou tempo com Deus. E nem quis ter essa intimidade com Deus. Tempo com as coisas mundanas, tempo com televisão, tempo com internet, tempo com filmes, tempo com seriados, tempo com esporte. Tudo era mais importante do que Deus. Mas nesse ano de 2014, já no seu início, você quer viver um ano diferente. Você quer gastar tempo com Deus porque Ele é seu amigo, como você gasta tempo com alguém que você ama, para que você seja íntimo de Deus, pense como Deus e sinta como Deus. Vá dizendo com as suas palavras: Senhor, neste ano eu quero ser íntimo Teu. Senhor, neste ano eu quero ter um relacionamento profundo contigo. Eu quero gastar tempo contigo, mas não um tempo de obrigação, Jesus, um tempo de quem ama, de quem quer ser íntimo. Eu quero, Jesus, eu quero ter os teus sentimentos, meu Deus. Eu quero ter os teus pensamentos. Eu quero ter as tuas atitudes. Sim, Jesus, eu quero ser tão íntimo que eu possa dizer como São Paulo: não sou mais eu que vivo, mas és tu que vive em mim. Jesus, nós vemos na primeira leitura que esta intimidade, este desejo, ele parte do Espírito. Por isso nós estamos pedindo sobre nós nesta manhã o Teu Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus, nos dar este desejo de intimidade. Vem, Espírito Santo de Deus, nos dar este desejo deste relacionamento. Vem, Espírito Santo de Deus, nos ajudar a ter sede do céu. Meu irmão, minha irmã, no início desta Eucaristia, desta manhã que começamos, vá pedindo o Espírito Santo de Deus. Vá pedindo o Espírito Santo de Deus que vá tomando conta do teu ser neste momento. E que o teu ser possa arder de vontade, de desejo do céu. Desejo de ser íntimo de Deus, desejo de ter os sentimentos de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre nós. Vem, Espírito Santo de Deus, e nos visita nesta manhã. Assim como a corça suspira pelas águas, por ti suspira minha alma. Espírito de Deus, ó, enche-me, ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito de Deus, ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito de Deus. Vá soltando sua voz na linguagem dos anjos. Isso. Deixa o Espírito Santo penetrar dentro de você. Deixa Ele fazer nascer em você um desejo do céu, um desejo de intimidade.
um desejo de ter os sentimentos de Jesus, os pensamentos de Jesus, as atitudes de Jesus. Sim, seja santo como eu sou santo, diz o Senhor. A santidade de se assemelhar a Deus, de pensar como Deus, agir como Deus. Sim, Senhor, nós queremos ser a sua imagem e semelhança, e que o teu Espírito Santo nos mude. Sim, mude o nosso interior nesta manhã, porque nós desejamos o céu.